braços cruzados. Se ele de braços abertos por todos morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Além do rio azul. Chegou em Jandai a franquia de sucesso Top Jeans. Venha conferir. Moda adulta e infantil. Vestir com elegância pelo menor preço é na Top Jeans. Avenida JK de Oliveira, em frente à Praça Central. Falar com a Cássia pelo fone 64 981 24 92 92. Top Jeans, a marca do sucesso. Além do rio azul. Lanche Bem Sanduicheria. Lanche Bem fica bem perto de você. Avenida Marechal Teixeira Lote, número 128, Vila Maria, saída do Barreirinho. Lanche Bem, você já sabe, todo dia um sanduíche a preço especial para você. Venha conferir. Fone 981 32 0544. É isso aí, você está ligado no programa Reflexão com Carlos Antônio. Já ouvimos aí vários louvores e agora vamos fazer uma leitura bíblica para nossa reflexão nessa tarde, tá bom? E queremos ler em Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9 ao 16, do 35 ao 41, tá bom? Que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego, dizia: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizem: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-me. E eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? E ele disse: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe: Como vira? E ele lhes disse:
pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais coisas? E havia dissensão entre eles. Versículo 35. Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse-lhe: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens vistos, e aquele que fala contigo. E disse ele: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disse-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Então nós estamos diante de um texto onde fica bem claro para todos nós que temos um pouquinho de discernimento, entendimento das coisas de Deus. Fica bem claro nesse texto que a pior cegueira, a maior cegueira, é a cegueira espiritual. É ser cegos para Deus. É muito complicado essa situação, sermos cegos para Deus. O que vimos nesse texto, Jesus, ele usou esta maravilhosa cura de um cego de nascença para nos ensinar lições ao povo, aos discípulos e a nós. E nós podemos ver neste texto uma primeira lição que ele nos ensina. A primeira lição é que, como Jesus vê os cegos que necessita de fé. Jesus viu o cego pelo caminho e foi à sua procura. Teve compaixão das suas tragédias, limitações, e tem compaixão de mim e de você. Jesus vê a glória de Deus. Não importando o nosso estado, a nossa condição. Ele sempre vê o que Deus pode e quer fazer através de mim e através de você. Ele vê além das nossas limitações. Jesus me conhece, Jesus te conhece e sabe que pela nossa própria força, eu e você não damos a verdade que não damos passos para encontrarmos a cura.
Então ele dá o estímulo necessário de que precisamos. Ele nos abençoa com a cura. Quando o cego foi ao tanque, e quando chegou lá, e lavou-se, e passou a ver, nós podemos perceber que nosso Senhor Jesus, Ele cuida também do coração machucado. Antes ele era rejeitado por ser cego. E agora, depois de vendo, agora também continua sendo rejeitado. Então o que percebemos é que vivemos em uma sociedade, uma comunidade doente, onde temos dificuldade para lidar com a cura de Deus dos nossos filhos, dos seus filhos. Jesus se revela aos que nele procura, como se revelou ao cego. O que nós precisamos é fazer como aquele cego fez. O que muitas das vezes estão na condição de cego é porque não consegue obedecer. Esse cego, ele conseguiu ouvir e conseguiu obedecer o que Jesus ordenou para ele. Ele passou o lodo nos seus olhos e disse: vai ao tanque. E ele foi. Está aí a dificuldade. Muitas das vezes as pessoas, nós nos orgulhamos, estamos vendo, mas temos dificuldade para entender e para obedecer os mandamentos, os pedidos do Senhor que Ele tem para nós através da sua palavra. Um segundo ponto que nós podemos perceber, extrair desse texto, desta lição, é como os que veem podem se tornar cegos. Como uma pessoa que está enxergando se torna cego? É o seguinte: quando achamos que somos detentos da verdade de Deus e nos orgulhamos disso, Jesus nos vê como cego quando assim procedemos. Jesus também nos vê como cego quando nós valorizamos mais as tradições, os nossos dogmas, do que a bênção de Deus. Aqueles fariseus estão valorizando mais os seus dogmas, porque eles tinham dogma. No sábado eles não faziam nada. Mas porque Jesus veio e curou no sábado, aqueles para eles não era de Deus. Então, quando nós também interpretamos a palavra de Deus de forma errada, em vez de obedecê-la, estamos cegos diante de Deus. Esta é a verdade. E aí? Será que estamos cegos para Deus? Você está examinando a sua vida? Você é um cego para Deus? Ou não? Esse texto, ele quer nos mostrar isso. Ele quer nos trazer à tona a nossa condição diante dele. Daí, meu amigo, minha amiga, precisamos de refletir se estamos cegos para Deus ou não. Então, quando também nós decidimos crer na mentira criada por nós mesmos, do que crer na graça
e no poder de Deus, nós nos tornamos cegos para Deus. Porque a verdade é que nós temos facilidade para seguir mentiras, para aceitar mentiras, do que obedecer à verdade. Então, na prática do dia a dia, como aplicamos a verdade de Deus e fazemos a sua vontade, ou damos escapadas para os interesses que nos querem tirar do caminho da verdade. Então, meu amigo, minha amiga, e nesse texto, que está mostrando e nos fazendo pergunta se somos cegos para Deus ou não, ele também nos dá a receita de como os cegos passam a ver. Talvez hoje você esteja cego em algum ponto. Talvez você esteja hoje cego com relação a Deus, mas Deus, através desse texto, ele nos mostra o caminho de nós enxergarmos a Deus novamente. E qual é o caminho? O primeiro ponto, a primeira lição, é através da fé. É através da adoração e do comprometimento. Então, meu amigo, minha amiga, se você acreditar, tiver fé para aceitar e viver e obedecer os mandamentos de Deus, você sairá da condição de cego para Deus e Deus vai te ver como uma pessoa abençoada. Porque a verdade é que Deus mostrou muito bem aqui que os que veem, se fossem cegos, eram melhores, porque não cometeriam os pecados que cometem. Então as pessoas, quando estão cegas espirituais, elas cometem barbárie, elas cometem atrocidades, elas cometem coisas incríveis, que se fossem cegas de verdade de nascença, elas não cometeriam. E esta é a verdadeira cegueira espiritual, a qual Jesus morreu na cruz para nos libertar dessa cegueira. Através da nossa entrega, através do nosso comprometimento com a sua palavra. A verdade é que estamos vendo as pessoas que encontramos todos os dias, temos interesse em ajudar nas suas limitações e até nas suas tragédias. Como podemos ser mais parecidos com Jesus? Quando encontrou o cego pelo caminho. Como está o seu relacionamento com Deus? Com a sua família? Com os seus amigos? Então, temos um desafio aí. E o desafio é que a melhor forma de levarmos Jesus às pessoas é se aproximando delas. Então, o meu desafio, o teu desafio, é estarmos mais atentos às pessoas que estão em nossa volta e que não conhecem a Jesus, para convidá-los para um bate-papo. E é isso que estamos fazendo aqui nesta tarde, convidando você para darmos mais ouvido à palavra de Deus, convidando você para participarmos das reuniões na casa de Deus, no lugar que Deus consagrou para nós
devotarmos a Ele a nossa adoração, a nossa fé. Mas a verdade é que estamos em um mundo difícil. Estamos em um mundo em que estamos focados no ter, no ganhar dinheiro. E isso faz com que desprezamos as pessoas. Isso faz com que afastamos das pessoas. Mas isso também nos coloca na condição de cegos diante de Deus. Mas que Deus, nessa tarde, através do seu Espírito Santo, possa nos abençoar e abrir os nossos olhos para que tenhamos a verdadeira fé e o comprometimento com a sua palavra. Amém? Foi bom estar aqui com você mais uma vez nessa terça-feira. Quero orar com você nesta tarde. Querido Deus e bondoso Pai, que o Senhor esteja contemplando as nossas vidas. Que o Senhor esteja olhando para nós, pelas nossas cegueira espiritual. E que o Senhor esteja nesse momento abrindo os nossos olhos espirituais, para que deixamos a condição de cegos. Para que possamos fazer e obedecer o que o Senhor determina para nós, através da sua palavra. Por isso te pedimos nesta hora, a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor derrama sobre nós o teu colírio celestial, para que os nossos olhos sejam abertos, para enxergar as maravilhas da tua lei, para que possamos ser mais comprometidos com a sua palavra, para que quando o Senhor venha olhar para as nossas vidas, o Senhor venha nos ver, não na condição de cegos, mas que o Senhor venha nos ver como as pessoas que estão vendo a verdadeira vida espiritual. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.